Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja no coração, na mente e no caminho de cada um de nós. É com alegria que mais uma vez estou aqui para a gente falar um pouquinho do Evangelho de Jesus, né? Como é bom, numa noite tão agradável como essa, falarmos de Jesus. E o que eu preparei para a noite de hoje, começou a ser preparada na segunda-feira, porque às segundas-feiras nós fazemos o Evangelho no nosso lar, e agora o Pedro não está mais fisicamente aí, mas ele faz o Evangelho conosco através do celular. A gente faz uma chamada de vídeo e cada dia é um que abre o Evangelho e escolhe uma passagem para falar. E o Pedro falou sobre a parábola da festa de núpcias. E me chamou a atenção aquela parábola, né, de conhecer um pouco mais e me aprofundar um pouco mais nela. Não é por acaso, né, já que na quinta-feira eu prepararia alguma coisa, então nada é por acaso. Então aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, bom, então eu vou realmente procurar conhecer um pouco mais, porque eu vou ler a parábola e a gente vai ver que algumas coisas nos saltam, assim, algumas passagens da parábola, e eu quis me aprofundar nela. Espero que todos, consigam entender um pouquinho como eu acabei entendendo um pouquinho mais dessa parábola. Essa parábola, ela foi trazida pelo evangelista Mateus, ela está no Livro dos Espíritos, no capítulo 18, e o título do capítulo é Muitos os chamados e poucos os escolhidos. E a primeira parábola que tem aqui deste capítulo. E fala assim: E respondendo Jesus, lhe tomou a falar segunda vez em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem rei, que faz as bodas de seu filho. E mandou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas eles recusaram a ir. Enviou de novo outros servos com este recado: Dizei aos convidados: Eis aqui, tenho preparado o meu banquete, os meus touros e os animais cevados já estão todos mortos e tudo pronto. Vinde às bodas. Mas eles desprezaram o convite e se foram, um a um, à sua casa de campo, outro para o tráfico. Outros, porém, lançaram mão dos servos e lhes enviaram, depois de haverem ultrajado, os mataram. Mas o rei, tendo ouvido isto, se irou, e tendo feito marchar os seus exércitos, acabou com aqueles homicidas e pôs fogo à cidade. Então disse aos seus servos: As bodas já estão prontas, mas os convidados não foram dignos de se acharem no banquete. E depois as saídas das ruas, e quando os achardes, convidá-los às bodas. E tendo saído seus servos pelas ruas, congregaram todos os que acharam, os maus e os bons. E assim a sala ficou cheia dos convidados que sentaram a banquete das bodas. Entrou depois o rei para ver os que estavam à mesa, e viu ali um homem que não estava vestido com a veste nupcial, e disse: Amigo, como entrardes aqui não tendo vestido nupcial? Ele emudeceu. Então disse o rei aos ministros: Atai-o de pés e mãos e lançai-o às trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Se a gente for levar ao pé da letra, do campo material, a gente ouve um rei muito bravo, as pessoas matando, aqueles que estavam sendo convidados, matando os servos. Então, as parábolas de Jesus nada mais são e nada mais eram do que sementes que Jesus colocava na multidão que caminhava com ele, e até hoje ele coloca nos nossos corações
para florescer dentro de nós. Jesus trazia coisas do cotidiano e às vezes ele usava palavras mais rudes, que era para chamar a atenção das pessoas que estavam ali ouvindo, né? Mas a gente tem que ouvir essa palestra, ouvir essa parábola e pensá-la do ponto de vista espiritual. O que Jesus quis dizer a nós com esta parábola? A gente tem aí várias figuras e essas figuras elas são representadas. Quando ele começa a falar o reino de Deus, né, do ponto de vista espiritual, ele é a plenitude espiritual, é aquela felicidade plena que todos nós um dia queremos alcançar. O rei, ele é Deus e o seu filho é Jesus. Então o rei prepara as bodas, a festa do seu filho. A gente sabe que na época de Jesus, as bodas, os casamentos, as festas de casamento duravam 7 dias. Né? A primeira aparição de Jesus e o primeiro grande feito de Jesus foi nas bodas de Caná, quando ele transformou a água em vinho. Então as bodas, né, o casamento, ele era muito presente, né, nas histórias de Jesus. Ele se fazia muito falar das bodas. E o casamento é a nossa união com Deus. Mas a nossa união com Deus ainda não está completa, porque para que a gente possa ter essa união com Deus, a gente deve estar com o coração puro. Os convidados são todos os primeiros convidados, que são aqueles que não aceitam, é o povo hebreu. O povo hebreu, ele é o primeiro a receber, né, essa incumbência de receber a palavra de Jesus e difundi-la, né, e propagá-la. Mas o povo hebreu, embora para Jesus, embora para Deus eles entendiam que ele já tinha condição, eles não quiseram. Então eles se recusaram o convite. Eles recusaram este convite e não quiseram. Se a gente pensar o convite, o que ele é? Ele é o chamado espiritual, é o chamado que Deus faz para todos nós. Os segundos, aqueles que não quiseram ir também, é o próprio povo judeu. Até então, antes de Jesus, nós tínhamos a cultura de vários deuses, o politeísmo, né? Então existia a cultura de você cultuar o sol, a lua, os nomes dados aos deuses. E a partir da vinda de Jesus começa a se ter uma nova cultura de adorar um único Deus, né? E a gente pensa que os judeus, eles não admitiam que Jesus veio simples, humilde, nasceu numa manjedoura. Para eles o Messias, ele viria em berço esplêndido, ele seria um rei, né, que iria acabar com todo aquilo que era feito contra os judeus. E eles se revoltaram no primeiro momento contra Jesus, porque eles não aceitavam que Jesus veio para trazer a humildade, para trazer o amor. Né? Eles não entendiam a forma com que Jesus veio à terra para eles. Então eles se recusaram, eles preferiram o quê? As coisas terrenas. Né? Foram às suas casas de campo, voltaram aos seus negócios. Então eles não quiseram receber o convite de Jesus, receber este reino de Deus que é a plenitude. Os servos, eles são os seus profetas. Nós tivemos profetas antes de Jesus e os profetas depois de Jesus até, né, os tempos. Então o rei, Deus manda os seus profetas. Então quem faz o convite, esses servos, eles são os profetas que vão chamar a todos para o banquete espiritual. E nem eles aceitam. Quando Jesus fala, né, que esses convidados, esses segundos convidados chegam a ultrajar os servos, chegam a matá-los.
Jesus já começa a fazer referência no que ele iria passar, no que ele mesmo sofreria, né, com a sua crucificação, e depois quantos que também morreriam em seu nome, quantos que também teriam, né, que passar por isso. Não aceitaram. Aqueles que no primeiro momento eram considerados, né, pessoas mais cultas, pessoas que poderiam receber o convite de Jesus, poderiam receber o convite para estarem, né, neste banquete espiritual, eles não aceitam. Então o que o rei manda os seus servos fazerem? Ide e convidar a todos, indistintamente, os bons, os ruins, pessoas boas, pessoas egoístas, pessoas que fazem... Chama todos. Por quê? Porque dentre eles haverá aquele que vai querer receber o convite, que estará, né, próximo de Jesus. E assim o faz. E chega na festa pessoas das mais de diferentes índoles. Só que naquela época, para adentrar num casamento, você tinha que ter um traje próprio, que era o chamado traje nupcial. E todas as pessoas que lá estavam deviam ter o mesmo traje. E nisso, o rei, satisfeito que agora, né, o banquete estava servido, porque todos estavam ali, né, saboreando o banquete, percebe que existe um homem que não está com o traje nupcial. E ele vai e expulsa este homem. E ele diz, né, que esse homem, que era para levá-lo, atai seus pés e suas mãos e jogai, né, as trevas exteriores, porque haverá prantos e ranger de dentes, onde haverá prantos e ranger de dentes, porque muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Quando a pessoa, embora ela esteja no banquete espiritual, mas não faz aquilo que é o que ela deve fazer, ela não se enquadra ali. Deus chama todos nós temos o chamado de Deus, todos nós podemos ser chamados a este banquete, mas quem será escolhido? Aqueles que cumprirem com a sua parte, aqueles que fizerem por merecer, porque o Evangelho está aqui para ser, né, para a gente estudá-lo e ver. Só que não adianta só a gente estudar, só a gente ler, a gente frequentar qualquer religião, mas não vivenciar na nossa vida de todos os dias. Se a gente não vivenciar o Evangelho, a gente foi chamado, mas a gente não vai ser escolhido, porque a escolha depende de cada um de nós. É fácil? Não é fácil. Mas se cada um de nós tivermos esta consciência, com certeza nós faremos parte do banquete. Nós estaremos recebendo. E logo depois que termina, né, essa passagem que está em Mateus 22, do versículo 1 ao 4, a primeira, Kardec era muito didático, né? Então a forma como ele escreve é muito didática, afinal de contas ele era um professor. E ele diz assim, né? Ele começa a explicar a parábola, ele diz assim: o incrédulo ri desta parábola, que lhe parece de uma pueril ingenuidade, pois não admite que haja tantas dificuldades para a realização de um banquete. Se a gente parar para pensar, se uma festa hoje em dia é uma fortuna, imagina 7 dias de festa, né? Então falar que ele matou os seus melhores servos, matou seus touros e não aparecer ninguém para essa festa, então parece que é até algo que sai né? Então ele fala assim que parece até que é difícil acreditar que isso poderia existir. E ainda quando os convidados chegam a ponto de massacrar os enviados do dono da casa.
As parábolas são naturalmente alegorias, mas não devem passar os limites de possível. Então, quando Jesus, na verdade, o que ele quer de nós? Ele quer que nós possamos assimilar, implantando dentro de cada um o seu reino, né? Por quê? Para que a gente possa transformar o mundo. E quando que a gente faz isso? No decorrer das nossas existências, no decorrer das nossas encarnações. Quando nascemos, quando estamos lá, né, simples e ignorantes, a gente vai escalando a nossa montanha para que a gente possa evoluir, e a gente vai assimilando e recebendo o banquete cada vez que a gente evolui um pouco mais. E isso não é só para a nossa vida terrena. Isso a gente leva quando a gente retorna à pátria espiritual, né? Esse processo de evolução espiritual, ele tende a acontecer na medida que nós aceitamos as lições de Jesus e passamos a vivenciá-la. Outro dia eu assisti uma palestra e eu achei muito interessante, não sei se foi aqui, se foi lá no Caminho de Luz, mas o palestrante falou que é a primeira encarnação que nós somos espíritas, né? A primeira encarnação de espírita, já que o espiritismo é de 1800, né? Então ele falou isso, eu achei muito interessante. Então a gente tem esse privilégio, né, de sermos espíritas, de estarmos aqui vivenciando esse consolador prometido, que é o espiritismo, né? Então existem milhares de pessoas que recebem educação moral e de diferentes religiões. Todas as religiões são aptas a falar de Jesus, mas poucos são aqueles que aceitam o convite. Poucos são aqueles que querem melhorar, que querem fazer das suas lições, das lições de Jesus, uma melhora dentro, uma melhora íntima, a sua reforma íntima, né? Quando a gente se põe a pensar, a gente sabe que nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos escolher a forma pela qual nós vamos vivenciar as nossas dificuldades e as nossas felicidades. Eu tenho, Gilberto, uma palestra justamente sobre isso, a Tudo Dai Graça, e eu ia falar dela hoje. A hora que você falou, eu falei, meu Deus, que olha, e é justamente isso. Paulo nos ensina que a gente tem que dar graça a tudo mesmo, ele fala a tudo mesmo, inclusive das nossas dificuldades, porque é nas nossas maiores dificuldades que a gente tem uma fé mais viva dentro de nós. Infelizmente é assim, o ser humano é assim. Quando ele está passando por uma dificuldade, ele se agarra a uma fé que até então ele desconhece. E aí ele vem à casa espírita, quantos a gente não vê vir aqui, né, as casas. Aí ele melhora, o que ele faz? Ele se afasta. Eu estou bem, né, então eu não preciso mais daquilo. E aí ele se esquece que se hoje ele está bem, é porque ele teve a ajuda espiritual, né? E aí ele vai ter que uma hora, né, falar o que ele, né, o que aconteceu e por que ele não seguiu com o seu compromisso, por que ele deixou para trás aquilo, né? Quando a gente pensa que todos, e aí Jesus era isso, ele trazia todos, ele não queria saber se a pessoa tinha ou não tinha posse, se ela, pelo contrário, Jesus andava com os maltrapilhos, Jesus andava com as pessoas mais pobres. Então, quando o rei chama todos para adentrar a essa festa, é porque a palavra de Jesus deve chegar a todos. Aqueles que um dia foram maus, eles não vão ser maus para o resto das suas existências. Uma hora ou outra, eles vão ter que evoluir. Por quê?
Porque os planetas estão evoluindo e a Terra está evoluindo. Então, ele querendo ou não querendo, uma hora ele vai chegar à perfeição espiritual. Alguns mais rápido, outros de forma mais demorada. E aí eu gosto muito de ouvir outras pessoas quando eu estou preparando a palestra, né? E eu ouvi um palestrante dizendo que ele é encantado com os orientais, os japoneses, né? A cultura, o que eles se preocupam com o outro, o que eles se preocupam com o meio ambiente, então ele é encantado e ele conta que naquela situação que teve um tsunami, né, que devastou, né, o Japão, ele conta que ele ficou absorvido de todas as informações que aconteciam, né? E ele estava assistindo uma reportagem que não tinha água potável. Então, poucas pessoas, os comerciantes, os lugares que vendiam água era restrita e as pessoas ficavam na frente do estabelecimento por horas esperando para a água. E aí tinha uma fila muito grande e tinha uma moça que era a primeira da fila. Aí ela entrou e era um a um que entrava para pegar. Ela entrou, tinha 15 ou 20 galões de água. Ela foi lá e pegou 1 galão e levou embora. Aí o repórter falou para ela, mas como assim, né? Você pegou 1 só galão, né? Você vai passar tantos dias? Ela falou, não, tem tantas outras pessoas que também precisam de 1 galão de água. Aí ele brincou e falou, se fosse eu já catava todos e ia embora, né? Olha só minha evolução espiritual, né? Então, se preocupar não só com a gente, se preocupar com o próximo. Aquela moça que ele falou que era jovem, que chamou a atenção dele, ela pegou 1 galão. Porque ela falou que as outras pessoas também precisavam. Quando é isso daqui aqui no Brasil vai faltar arroz, né? Quando a época que... O que aconteceu? Todo mundo vai para o supermercado e pega todo o estoque de arroz sem se preocupar. Aí ele fala que nós temos que aprender muito ainda para chegar, né, nesse patamar que a gente, os ocidentais ainda não têm essa vivência e essa maturidade espiritual que os orientais já têm. Né? Então, quando a gente fala desses chamados para ter acesso à felicidade, é um atributo da nossa consciência. É pelo livre-arbítrio que a gente vai vestir ou não as vestes nupciais, aceitar ou não o convite. E a veste nupcial nada mais é do que os ensinamentos de Jesus. A gente conseguir vestir na nossa pele, no nosso coração, os ensinamentos de Jesus. E o livre-arbítrio, ele nos proporciona o poder das escolhas. Nós temos como escolher se nós queremos, e aí não é fácil esta caminhada, porque é uma caminhada, às vezes, que nos leva a privações, a entender que não se gira tudo em torno da gente mesmo, e sim do próximo, de aceitarmos, de melhorarmos, de fazermos algo pelo próximo. E também as nossas responsabilidades, porque a quem muito foi dado, muito será cobrado, né? Então as nossas responsabilidades, e nisso gera uma outra situação, a lei de causa e efeito. Se eu tenho conhecimento, se eu sei, se eu já tenho um pouco de conhecimento espiritual e eu não faço, nós teremos o quê? Uma outra reencarnação. E às vezes a gente não vem com aquilo que a gente, né, o que a gente desperdiçou, o que a gente deixou para trás, o que a gente não fez. E aí não adianta a gente chegar lá e chorar. Por quê? Porque o livre-arbítrio, Deus é maravilhoso. Ele nos dá a porta estreita, a porta larga, nos dá as oportunidades, cabe a nós. Mas e o que nós fazemos? Aí se a gente se compromete e não faz, quando a gente chega lá, não adianta a gente chorar.
porque o nosso compromisso que a gente escolheu, a gente não cumpriu. E quando a gente tem a oportunidade de expiar, né, algo que a gente fez no passado, é maravilhoso quando a gente consegue chegar ao plano espiritual e falar: eu venci o mundo, eu consegui, como Jesus, né, diz, eu consegui. Acredito que todos gostem muito da Maísa, eu gosto muito dela, né, eu assisto muitas palestras dela, e ela contou uma história, não sei se um dia vocês já ouviram, mas essa história impactou muito, e eu fiquei muito impactada com o poder do espiritismo, assim, da gente saber entender as coisas. Ela conta que nos anos 70, uma família muito abastada do Rio de Janeiro tinha um filho de mais ou menos 7 anos. E esse filho, né, eles estavam andando de carro era uma família rica, eles estavam andando de carro e eles foram assaltados. E na hora de tirar, né, o pai e a mãe, eles dois conseguiram ir, a criança não conseguiu. E a criança foi arrastada por muitas ruas do Rio de Janeiro, até ser morta, né? Ela foi arrastada, e os pais, e foi uma comoção geral, né, nacional, mas no Rio de Janeiro em si, todo mundo orou por aquela criança que havia desencarnado de uma forma tão trágica, né? De uma forma tão trágica, e todos oraram muito por essa criança. E aí os pais viraram espírita, tudo, e a criança comunicou. Aí ele disse que na época de Jesus, ele era uma daquelas pessoas, daqueles romanos que arrastavam as pessoas e matavam as pessoas arrastadas naquelas carruagens. E ele pediu para morrer da mesma forma com o que ele tinha matado tantas pessoas. E o fato dele morrer criança e a comoção de tantas pessoas que rezaram por ele, fizeram com que ele se libertasse daquilo que ele tinha vivenciado numa encarnação anterior. Fala se não é maravilhoso a gente conhecer isso, né? A gente aprender isso. Então, a gente saber o que essa transformação pode acontecer na nossa vida, o que nós podemos fazer. O chamamento é para todos. Jesus chama a todos, mas os escolhidos são poucos. São aqueles que querem, porque isso depende de cada um de nós. Não dá. É igual a gente querer. A gente não quer que um filho sofra. Se a gente pudesse, a gente tiraria a dor do filho e colocaria em nós. O mesmo é Jesus, o mesmo é Deus para conosco, porque Ele é um Pai infinitamente bom. Só que se nossos filhos têm que passar por aquilo para amadurecerem espiritualmente ou, né, fisicamente, eles têm que passar, não dá para a gente passar por eles, né? Então a gente tem que saber. E nesse mesmo capítulo, né, a gente, para entender essas lições, os ensinamentos que Jesus nos dá, ele nos coloca uma resposta para isso. Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Não é pelo tanto que eu conheço, e sim pelo que eu faço. Porque, às vezes, a gente fazendo muito e não praticando o Evangelho de Jesus na prática, sem conhecê-lo, né, de forma tão aprofundada, com certeza, aos olhos de Jesus, isso tem muito, muito valor. E Jesus fala que a gente vai fazer isso e a gente vai melhorar através da caridade, né? Não só a caridade material, mas também a caridade espiritual. E ele, o próprio Kardec, coloca aqui no final da sua explicação, que tudo isso depende de cada um de nós. Quando aquela pessoa não aceitou, porque muitos estavam lá dentro, muitos foram, mesmo os maus, o rei não retirou do banquete espiritual, porque ele acredita
que todos nós podemos mudar um dia. Ele acredita em nós, só que muitas vezes nós mesmos não acreditamos. Nós mesmos não acreditamos que somos os escolhidos de Jesus, que estamos aqui para vivenciar o seu evangelho e para depois, quando retornarmos à pátria espiritual, dizermos que nós fomos os escolhidos de Jesus. Tem um poema de André Luiz que chama-se assim: Muitos chamados, poucos escolhidos. E ele diz assim: muitos dormem, poucos despertam. Muitos reprovam, poucos ajudam. Muitos aproveitam, poucos semeiam. Muitos estudam, poucos aprendem. Muitos determinam, poucos executam. Muitos suspiram pela felicidade, poucos se conformam com o suor. Muitos reclamam, poucos cooperam. Muitos sonham, poucos fazem. Muitos aconselham o bem, poucos o acompanham. Muitos pedem, poucos dão. Muitos desejam, poucos trabalham. Muitos perturbam, poucos servem. Muitos exigem, poucos colaboram. Muitos esperam, poucos se movimentam. Muitos apelam, poucos atendem. O mundo é uma grande escola de preparação e aperfeiçoamento, em cujas classes o Senhor convida nominalmente a todos para o progresso no engrandecimento comum. Entretanto, raros se fazem escolhidos pela cooperação, pelo aproveitamento e pela boa vontade. Que todos nós possamos ser os escolhidos de Jesus. Que Jesus nos abençoe.